Então, tudo bem, pessoal? Então, nesse vídeo de hoje a gente vai finalizar o capítulo 1 do livro do Halliday, que fala sobre medições, tá? Então, faltou ainda falar um pouco sobre tempo e sobre massa, tá? Vai ser um vídeo, a princípio, bem curto, tá? Então, vamos começar falando então sobre tempo, tá? Que seria a seção 1.4 do Halliday, que tem o título de tempo, tá? Então, como é que a gente faz, né, as medições determina as medições de tempo, né, as medições de segundo, de hora, de minuto e tudo mais, né? Então a gente já tinha visto no SI, né, no Sistema Internacional, que a unidade para tempo é o segundo, tá? Mas como é que a gente faz para medir o segundo? Como é que a gente define essas medidas, né? Então, primeiramente, a gente tem, com relação ao tempo, as primeiras maneiras de se medir o tempo, obviamente, pelo menos na antiguidade, né, era com relação à rotação da Terra, tá? Isso, pessoal, na antiguidade, tá? Na antiguidade. Então, a rotação da Terra foi o que definiu, pelo menos, a noção de duração do dia, né? Do nascer ao pôr do sol, tá bom? Depois, com a translação da Terra com relação ao Sol, também se definiu medições de tempo, por exemplo, o ano e a divisão em estações, né? Que foram importantes, por exemplo, para a agricultura, né? Bem, depois a gente pode dizer que a gente começou a ter um pouco mais de precisão na medição do tempo com o advento dos relógios, né? Então, o primeiro tipo de relógio, né, e o mais comum também até hoje, né, que é o relógio de pulso, o relógio de parede da casa de vocês, são o que a gente chama de os relógios de quartzo, tá? Os relógios de quartzo, tá? Como é que são feitos esses relógios, né? Então, a princípio, eles são relógios elétricos, né? Que tem que ter uma corrente elétrica para funcionarem. E eles são mais ou menos, segue o seguinte princípio, né? Você coloca um certo material, um certo bloco, uma certa quantidade de quartzo, tá? Ok? E aí você passa uma corrente elétrica, tá? Através desse material. Você passa uma corrente elétrica, tá? E no momento que você passar essa corrente elétrica, o que vai acontecer? Vai acontecer oscilações desse material, tá? Esse material vai começar a oscilar, certo? Com um determinado período de oscilação, ok? Então, com relação a essas oscilações, a gente define o que seria o segundo, tá, pessoal? Então, o segundo com relação a esses relógios de quartzo, então um segundo, tá? Com relação a esses relógios de quartzos, eles compreenderiam 32.768 oscilações. Tá certo? Então, no momento que ocorrer 32.768 oscilações, certo? O relógio anda um segundo.
Então, mais ou menos, isso é o que a gente apresenta, o modo de funcionamento dos relógios de pulso e também dos relógios de parede, né? Que a gente encontra aí com maior frequência, tá? É claro que todo e qualquer tipo de medição, né, ela tem um certo erro já embutido, né? Então, no caso dos relógios de quartzo, tá? Ele tem um atraso ou um avanço, né? Isso aqui é um atraso, um avanço médio, tá, pessoal? Porque pode ter relógios que, que atrasam mais ou adiantam mais, né? Mas o atraso e o avanço médio de um relógio de quartzo é mais ou menos de 1 segundo, tá? 1 segundo a cada 2 dias. Tá bom? Então, a cada 2 dias você pode ter ou um atraso ou um avanço, tá? De 1 segundo com relação a esses relógios, tá bom? Depois, com o advento da mecânica quântica, né, dos avanços da física, a gente conseguiu construir relógios mais precisos, né, que seriam os relógios atômicos, tá? Os relógios atômicos, tá, pessoal? Então, nesses relógios, tá, é difícil de explicar o funcionamento deles, porque exige conhecimentos bastante avançados de física, tá? Que estão muito além do escopo desse curso. Mas com relação a esses relógios, né? O 1 segundo, vou colocar aqui, só mudar de cor aqui. 1 segundo tá? Compreende, né, com relação aos relógios atômicos, é o intervalo de tempo que corresponde olha só, agora vem aqui um número grande, né? Deixa eu só ver aqui, na ordem de bilhões, né? Então é na ordem 9.192, 631, 770, né? 9 bilhões, 192 milhões, 631 mil, 770 oscilações. Opa. Oscilações da luz emitida, tá? Por um átomo de césio, tá? 133. Tá bom? Então, com esses relógios atômicos, a gente define o segundo como sendo as oscilações da luz, né, que são emitidas por um determinado átomo, né, de uma certa substância, no caso o césio 133. Tá bom? Então, o que é interessante com relação a esses relógios é que o atraso e o avanço deles é muito pequeno, ou seja, eles têm uma precisão de medição que é extrema, tá? Por exemplo,
o atraso barra avanço médio, né, desses relógios é de aproximadamente 1 segundo, pessoal. 1 segundo a cada... Olha só que coisa espetacular. A cada 6.000 anos. Tá? Isso ainda é pouco. Existem relógios atômicos construídos mais recentemente que têm um valor de uma precisão muito maior que isso. Tá? Eles têm um atraso de 1 segundo na ordem de milhões de anos. Tá? Então, com relação ao tempo seria isso, tá, pessoal? Seria basicamente essa parte dos átomos os relógios atômicos, os relógios de quartos, né? Então eu gostaria só de fazer um exemplo. Vou só pegar mais uma folha aqui, só um minuto aí. Ok. Então eu gostaria de fazer o seguinte exemplo aqui, só para a gente fazer um exercício bem simples. Tá? É o exemplo, aqui para mim é o exemplo 2, tá? Seguindo a nossa aula a nossa primeira aula, tá? Então o exemplo 2 é o seguinte. Um relógio de quartzo apresenta aqui, pessoal, eu vou supor que ele sempre atrasa, tá? Apresenta um atraso de 1 segundo a cada 2 dias. Tá bom? Então, esse problema pede para a gente determine o ajuste necessário ao relógio, tá? Depois de 1 ano de funcionamento. Tá bom? Então, depois de 1 ano de funcionamento, esse relógio vai ter que ter um atraso, sabe? Então vocês vão ter que fazer um ajuste para no horário que está medindo o relógio, para que ele volte a ter uma certa precisão de novo nas medições, tá? Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, então. É só colocar aqui, então. É um problema bem simples, na verdade, tá? Solução. Tá? Solução do nosso problema. Tá, vamos supor que o nosso ano não seja um ano bissexto, tá? Seja um ano com 365 dias, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que no período de 365 dias, tá? Nós vamos ter, dividindo por 2, isso vai dar aproximadamente 180 períodos de 2 dias. Tá certo, pessoal?
Então, o que eu fiz? Eu peguei 365 dias, dividi por 2, tá? Isso vai dar mais ou menos 180 períodos de 2 dias, tá? 180 períodos de 2 dias cabem dentro de um ano, tá? E em cada um desses períodos a gente vai ter um atraso de 1 segundo, tá bom? Então, deixa eu pegar só uma folha nova aqui. Aí. Então, em um ano, vou colocar aqui, em um ano, certo? Ocorre um atraso de aproximadamente quanto, pessoal? Se num ano tem 180 períodos, e períodos de 2 dias, e a cada período desses tem um atraso de 1 segundo, então significa que a gente vai ter um atraso de 180 segundos, tá bom? Aí vamos converter isso em minutos, só para a gente ter mais ou menos uma noção do quanto seria isso na prática, né? Então, 180 segundos, transformando em minutos, isso é 180 multiplicado por 1 sobre 60 minutos, tá certo? 180 dividido por 60, certo? É igual a 3 minutos, tá bom? Então, isso significa que no final de um ano você vai ter que fazer um ajuste, certo? De adiantar esse relógio em 3 minutos, tá certo? Então tá, pessoal. Então, essa é o que eu tinha para falar sobre tempo, tá? E agora, para finalizar, né, a gente vai falar sobre a última sessão, que é sobre massa, tá? Então, 1.5 é a massa, tá? Então, o que a gente entende por massa, né? O que o sistema internacional entende por massa, tá, pessoal? Então, a gente viu que no sistema internacional a grandeza massa é medida em quilogramas, né? E a gente agora define o que é 1 quilograma, tá, pessoal? Então, 1 quilograma, ele tem como base, tá, das medições, né, como padrão, um cilindro, tá? Um cilindro de platina, irídio, tá? Que é mantido no Bureau Internacional de Pesos e Medidas, tá? Na proximidade de Paris, tá, pessoal? Então, esse, opa, esse, essa medida padrão de 1 quilograma é um cilindro, tá, de platina e irídio, que é mantido numa instituição na França, tá, que fica próximo de Paris, tá? Então a gente entende como 1 quilograma, certo? A massa desse cilindro, ok? Então deixa eu só finalizar aqui, tá, pessoal, mostrando para vocês opa, no livro de vocês, né, tem
é esse cilindro que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então lá no centro do cilindro tem lá no centro desse objeto, lá está o cilindro lá de platina e irídio, tá? Que está lá em Paris, tá? Lá na França, ok? Aqui, pessoal, no livro de vocês também tem umas tabelinhas, tá? Com algumas medições do universo conhecido, massa da galáxia, massa do Sol, da Lua, tá? Elefante, aqui umas medidas pequenas, né? Como próton, elétron, e essas coisas todas, tá? Vocês podem consultar no livro de vocês, tá bom? Então,